Entrevista. Amigos do Visão Espírita, aqui ao nosso lado, para a satisfação de todos nós e dos nossos telespectadores, o nosso irmão Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui em São José dos Campos pela primeira vez, visitando essa região linda de São Paulo. Muito contente de participar da 45ª Feira do Livro Espírita, que é uma tradição já no movimento espírita brasileiro. Haroldo, você muitos temas evangélicos, mas nós tomaremos a liberdade de começar falando a respeito do cruzamento da sua profissão e o espiritismo. Você, como juiz de direito, e atualmente os promotores e os juízes estão em alta, porque exatamente a área jurídica dos promotores, dos juízes, é que parece que está moralizando o Brasil, não? Eu penso que tem realmente uma geração nova aí, que chegou com uma fibra moral maior, com uma firmeza ética mais arraigada e com uma coragem de defender princípios mesmo do direito, da justiça, da honestidade. Deus abençoe, dê forças para essa turma, para esse quadro de pessoas, que elas consigam cumprir sua missão, mas a gente já começa a ver alguns resultados. A espiritualidade superior, você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Eu acredito que um papel fundamental na programação da encarnação dessas pessoas, e também nos bastidores das circunstâncias, porque nem sempre depende só da competência deles. Muitos fatores precisam se conjugar também para que seja eficiente a ação deles. E eles acreditam que é sorte, mas a gente sabe que é uma atuação do mundo superior que quer realmente uma limpeza ética, quer resgatar valores morais para a pátria do Evangelho. Você como juiz e espírita, ao julgar um criminoso, o juiz espírita é diferente do juiz não espírita? Eu penso que ele é diferente só num aspecto, na postura que ele assume diante do julgamento. Porque o julgamento ele tem uma série de parâmetros técnicos que o juiz não pode se afastar dele. Então ele não pode aplicar a pena que ele quer, ele não pode conduzir o processo do jeito que ele quer. Existe um ritual severo, que ele precisa seguir, e a decisão dele, se não respeitar aqueles pontos ali, ela é anulada. Agora, a maneira como ele se porta, eu acho que ajuda muito, porque o juiz espírita ele tem consciência de que ele não está julgando a pessoa, ele está julgando o caso. Porque quem julga o ser humano é Deus. Nós não temos acesso a tudo que influenciou para que o crime chegasse àquele ponto. A gente só consegue uma visão parcial do fato. Eu acho que isso ajuda muito também, porque a gente percebe que o juiz criminal sofre muito, sabe? Muitos têm depressão, dificuldade de dormir, começa a entrar num processo que só pensa no crime, só pensa na violência, porque vê muita maldade, presencia muito e aquilo vai amargurando. E o juiz espírita tem esse recurso da prece, da água fluidificada, de uma reunião mediúnica, que dão um suporte espiritual e psíquico para ele, senão ele não dá conta de levar a profissão dele até o final. Ótimo. Haroldo, como que deve ser, você imagina como deve ser a organização jurídica no plano espiritual ou na dimensão espiritual mais próxima à nossa? A gente tem uma ideia pelo livro Nosso Lar. Quando a gente lê ali nas entrelinhas, e é curioso porque no início do livro, André Luiz já dá algumas dicas, quando o governador fechou o Ministério do Esclarecimento, ergueu as muralhas lá elétricas, proibiu o consumo de carne numa medida extrema porque estava tendo um problema, a gente percebe assim, o rigor que deve haver numa colônia, que é uma colônia mediana, O nosso lar não é nem uma colônia assim tão superior, é muito melhor do que o nosso plano, mas ainda é uma colônia mediana. O respeito porque se investe muito na educação,
Quer dizer, uma colônia espiritual dessa, um investimento no preparo dos espíritos, não é qualquer espírito que faz jus a permanecer nela. É preciso ter um padrão de conduta, um padrão de vivência, de organização social. E é bonito isso, né? Porque a gente percebe que as coisas podem funcionar. Basta a gente sair do paradigma individualista e começar a pensar mais coletivamente. Então a gente percebe isso em nosso lar. Como que eles pensam o coletivo? Tudo funciona para que todos vivam bem. E aí, nesse sentido, o respeito às leis é fundamental, né? Fundamental. Já começa, por exemplo, o governador não tira férias, né? Quer dizer, ele tem o direito de tirar, mas ele prefere dar o exemplo, está trabalhando, veneranda também. É bonito isso, porque você vê assim, o mais alto cargo da estrutura da colônia é o que mais dá exemplo, é o que menos regalia tem. Isso é muito bonito. Nós podemos deduzir que juízes, advogados, promotores, vamos encontrar lá? Com certeza. E exercendo um papel assim importantíssimo, porque se a lei humana já dá tanto trabalho para a gente entender, para a gente dominar os aspectos dela, imagina a lei divina, com as suas sutilezas, a lei de causa e efeito. São julgamentos muito mais complexos, né? E eu sinceramente acredito que cada um de nós tem um processo, sabe? Onde técnicos, a gente percebe isso no livro há 2000 anos. Quando o Públio Lentz tem um sonho em que ele encontra com juízes, e aí eles examinam o caso dele. Olha, você vai viver uma oportunidade agora, você aproveita. Eu creio muito nisso, que tem uma condução da nossa vida. Então, sabe o que você precisa passar, situações que você vai ter que enfrentar, os débitos que você vai ter que solver, os credores, e tudo isso conduzido com muito amor, com muito respeito e com muita técnica, né? Com muito conhecimento de causa. São outros tribunais, né? Haroldo, os maus parece que são atuantes e os bons são tímidos ou são acomodados. Isso é uma coisa que os espíritos nos ensinaram, né? Que eles falam assim, curioso, né? Os maus, eles são atrevidos mesmo, né? E são exóticos, né? Eles não têm... Eu acredito que falta no bem, nas pessoas boas, falta esse vigor, acreditar no bem, né? Acreditar, por exemplo, que o bem vende, que o bem é lucrativo, que o bem funciona, né? Que o bem é muito mais forte do que o mal. A gente precisa acreditar nisso, né? Quando a gente vê uma iniciativa dessa aí, como Fraternidade Sem Fronteira, pessoas varando o continente, indo lá com R$50, porque você converte R$50 na moeda africana, é uma fortuna, né? E trazendo as crianças, ajudando, indo lá, montando, a gente precisa dessa ousadia. Voltando àquela pergunta que você fez, desses novos promotores e novos juízes, eu acredito que essa ousadia está começando a chegar. Essa coragem de enfrentar o status quo, de dizer assim, não, bem é bem, moral é moral, todos queremos conforto, queremos bem-estar, mas desse jeito não, né? Queremos conforto e bem-estar para todo mundo, não para alguns, né? Vamos trabalhar para o bem comum, ninguém aqui quer fazer jejum, ninguém quer viver no deserto, mas nós queremos uma sociedade digna, que dê oportunidade para todos. Parece que essa ousadia está começando a chegar, né? Haroldo, e por que Jesus está mais na cabeça do que no coração das pessoas? É um desafio trazer Jesus para o coração, porque é muito contrário aos nossos impulsos, né? Você ser ofendido, ser traído por alguém, alguém destruir alguns aspectos da sua vida, e você superar aquela vontade de revidar, ir lá e fazer uma prece, é algo que exige muito esforço. Então, trazer esse Jesus para o sentimento, eu costumo brincar que não é uma frase minha, não. Paulo dizia isso, né? Eu só estou colocando a linguagem moderna. É uma Olimpíada. É quase que um jogo olímpico. Sabe? É quase você disputar uma prova olímpica. Porque são séculos de condicionamento que nós temos do revide, do ódio, da vingança, do devolver na mesma moeda.
E você encontrar força para agir ao contrário, você tem que ser um atleta. E por isso que o Paulo usava essa linguagem do atletismo, né? Combatia o bom combate, corria a corrida, ele usava até a linguagem do atletismo das Olimpíadas, né? Para dizer que isso é um esforço mesmo, né? É uma ginástica moral. Não é fácil trazer o Cristo para o coração, não. Haroldo, eu sei que o seu tempo é curto, gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores a sua mensagem, essa mensagem extraordinária que você está espalhando por todo lado. Eu queria primeiro mandar um abraço, desejar vibrações de paz e harmonia para todos que estão aí nos seus lares agora, acompanhando esse canal de comunicação social que leva luz, paz, esperança para casa de tantas pessoas há tantos anos, né? E dizer o seguinte: nós não temos condição de mudar o mundo, porque isso está fora da nossa esfera de ação. Mas cada um de nós pode mudar o lugarzinho onde vive, com pequenos gestos, com prece, harmonizando o seu próprio coração, cumprindo o seu dever, fazendo a sua parte, com dedicação, com competência e com amor. Com amor. Se cada um de nós fizer o pouquinho que lhe cabe, com amor e dedicação, juntos nós podemos mudar o mundo. Então é isso que a doutrina nos ensina, né? Cada qual abraçar a tarefa que Deus deu, né? Por mais que ela nos pareça insignificante, né? Porque ela não é. A significância não está na tarefa individual, ela está na somatória das tarefas. O dia que a gente entender isso, nós vamos valorizar mais a nossa ação e a ação do outro.